E aí, meu povo que acompanha o canal do Paulo Munarete News, eu sou o Nene. Vamos iniciar o nosso programa do Agronegócio, com informações atualizadas para esta segunda-feira, dia 19 de 1 de 2026. Nosso programa tem apoio da Cicobi Credmoc e Sementes e Cereais Bortoluz. Antes de iniciarmos o nosso programa, vamos ouvir uma palavrinha do nosso apoiador, Sementes e Cereais Bortoluz. Olá pessoal, João Paulo da Bortoluz Sementes aqui e hoje estamos no Oeste Paranaense, mais especificadamente em São Miguel do Iguaçu, na propriedade dos Dondossola. A princípio eu estou achando uma excelente cultivar, o plantio foi dia 17/9, agora está na fase reprodutiva, já está em meio grão e foi posto 13 grãos por metro, 14 grãos ele está com 13 agora, né? E ela está bem, expectativa muito boa, a carga dela é excelente, a germinação foi fenomenal, o vigor de semente, o stand de semente ficou bom, muito bom cultivar mesmo. Pessoal, para você que deseja conhecer sobre a NEL 600, um material I2X que vem para revolucionar o mercado, entre em contato com um dos consultores da Dizan ou um dos consultores da Bortoluz e entenda como esse material ele pode revolucionar a sua lavoura. E para você também que procura um alto poder de germinação e vigor, procure Bortoluz Sementes. Iniciando com as cotações atualizadas do soja, milho e trigo tipo T aqui para Xanxerê e região. Essas informações nós recebemos do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Xanxerê. Todos os dias eles compilam essas informações e nos encaminham para repassar a vocês. Vamos acompanhar então os preços para sacas de 60 quilos. Iniciando com o soja. Coamo, R$ 118,20. Cooper Fértil, R$ 118,20. Cooper Alfa, R$ 119,00. Bortoluzzi, R$ 118,20. Caluba, R$ 118,20. E Cevale, R$ 119,00. Milho, Coamo, R$ 58,60. Cooper Fértil, R$ 58,60. Cooper Alfa, R$ 60,00. Bortoluzzi, R$ 60,00. Caluba, R$ 60,00. E Cevale, R$ 58,60. Trigo tipo T, Coamo, R$ 64,00. Cevale, R$ 63,00. Caluba, R$ 64,00. Bortoluzzi, R$ 63,00. E Alfa, R$ 64,00. Neste momento, vamos acompanhar as cotações agropecuárias e logo em seguida as cotações agrícolas também a nível nacional. Essas informações nós recebemos da Folha Agrícola do Estado do Paraná. Todos os dias eles compilam essas informações e nos encaminham para informar vocês. Esses dados eles são baseados nos dados do CPEA. Vamos acompanhar primeiramente as cotações agropecuárias e logo em seguida as cotações agrícolas. Boi gordo, R$ 318,05 a arroba, suíno, R$ 8,11 o quilo, frango, R$ 4,58 o quilo do frango vivo, o ovino, R$ 15,43 o quilo, tilápia, R$ 8,69 o quilo e o leite, R$ 2,01 o litro. Cotações agrícolas. Soja, R$ 131,45 a saca, milho, R$ 68,41 a saca, trigo, R$ 1.171,48 a tonelada, feijão, R$ 153,37 a saca, arroz, R$ 53,05 a saca e o café, R$ 2.180,20 a saca. Dólar estimado para hoje em R$ 5,37. Agora, neste momento, vamos falar um pouquinho sobre o milho. Está aí ganhando espaço o milho e está se tornando o novo grão de ouro. Antes, quem tomava essa posição, não que tenha caído, ainda continua com esse título, por enquanto, é o soja. O soja foi considerado em meados de 2000, 2005, o grão de ouro. Mas agora quem também está ganhando espaço é o milho. Isso por conta do etanol. Muitas produções agora que estão sendo destinadas ao etanol. Alguns produtores estão produzindo milho, boa parte dele para consumo
para granjas, para suínos, uma boa parte aí que vai para a indústria da carne, digamos assim, e uma boa parte do milho vai para a produção de etanol. Não só aqui no Brasil, mas também em outros países. O Brasil fica na terceira posição do maior produtor de milho. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 430 milhões de toneladas, e também atrás da China, cerca de 300 milhões de toneladas. E o Brasil tem uma produção estimada de 130 a 140 milhões de toneladas por ano. Então, ocupa a terceira posição por enquanto, mas tudo indica que a partir de alguns anos isso acaba mudando. Alguns produtores rurais já estão fazendo alguns cálculos, já estão fazendo algum planejamento para que dobre a produção de milho. Claro, porque também tem um valor agregado, dobrando a área de produção vai agregar mais valor, e também com alguns cálculos feitos, a produção de soja ainda não é equiparada à produção de milho, né? Porque soja a gente produz muito mais do que milho, mas fazendo uma compilação entre o soja e o milho, é possível perceber que sim, o milho tem as suas vantagens e, de certa forma, ele agrega ainda no valor no final do mês. Então, para os produtores de milho e de soja, conseguem fazer esses cálculos aí anualmente ou quando finaliza a safra e percebem que realmente o milho faz diferença. Agora, com a produção do etanol, então nem se fala, né, gente? Pode ser que agora, ainda mais, vários produtores rurais acabem dobrando, triplicando ou quadruplicando as suas áreas de produção de milho, principalmente na safrinha. Alguns produtores rurais ainda têm os seus receios em relação a esse mercado do etanol, aí em relação ao milho também, mas outros aí já estão entrando de cabeça, estão estudando como que funciona, estão verificando quais são as usinas que estão produzindo, como que funciona, como que faz para transportar. Então, muitos produtores rurais já estão aí com um pezinho na questão de produção maior de milho para rentabilizar para o etanol. Então, é muito importante você que ainda não fez um estudo sobre isso, buscar um pouquinho mais, porque o etanol chegou para ficar em relação ao milho e vamos acompanhar um pouquinho mais. Olha só. Nós temos cerca de 35 usinas operando neste exato momento. Então, tem 5 usinas que já estão produzindo esse etanol à base de milho. E, além do mais, tem mais 35 em projeto e fase de estudo ou avaliação também para começar as produções. Então, olha só, já vai duplicar o valor de usinas de etanol. Então, por isso que alguns produtores já estão aí pensando em duplicar, triplicar ou quadruplicar a sua área de plantio de milho. Então, é muito importante a gente prestar atenção também nesses movimentos de mercado. É claro que não vai deixar o mercado interno à mercê. Primeiramente, a produção de milho é para o mercado interno. Logo depois, o que sobra vai para o mercado externo. Aqui a gente pode até ver uma relação entre as exportações de milho. Ao analisar o balanço de ofertas e demanda em relação à produção e consumo interno, é muito mais apertado do que a soja. É claro, porque a gente produz muito mais soja do que produz milho. Por isso que ainda a produção de milho está um pouco mais apertada. Nós produzimos cerca de 180 milhões de toneladas de soja, consumimos aproximadamente 65 milhões dessa produção. Ou seja, cerca de 36% dessa produção a gente consome e o resto é exportado. Do milho, nós produzimos 140 milhões de toneladas e consumimos aproximadamente 68 milhões. Então, a gente já tem aí uma relação, o soja, a gente produz 180 milhões de toneladas e consumimos 65 milhões de toneladas. Já o milho, a gente produz 140 milhões de toneladas e consumimos 68 milhões. Desses 140 milhões que a gente produz, 68% dele vai para a produção de animais, para proteínas, né, para o consumo, fazer alimentação para eles e tudo mais, e cerca de 30% vai para a produção de etanol. Para os produtores que antes ficavam meio preocupados em relação à produção de milho e não conseguiam vender, não conseguiam ter muito lucro, que basicamente o milho funcionava mais para palhada lá, para ajudar na produção maior da soja,
hoje em dia já está mudando totalmente essa tática. Então, alguns produtores, eles já estão, como eu falei para vocês, pensando nessa duplicação dos terrenos, mas o principal, gente, esse milho que não é destinado à produção de proteínas, né, ou seja, para alimentação de frangos, porcos e outros animais, ele acaba sendo destinado para outras empresas. Então, agora, para o etanol e também para a exportação, que acaba tendo mais exportações em relação a isso. Isso é muito importante para todos os produtores rurais aqui do Brasil, que acabam se beneficiando bastante com esse processo. Então, por isso é importante se manter atento aí nas notícias que estão ocorrendo nesse momento, né, que estão circulando por aí nas redes sociais e também, principalmente, nos canais de notícias, nos sites referente a agronegócio, para você se manter atento no novo grão de ouro aí, que é o milho. Aqui em Xanxerê nós temos a Expofeme, que também é um grande sucesso, que é a Feira do Milho. Aqui em Xanxerê é um dos grandes produtores de milho. O pessoal já está se preparando para a Expofeme 2026, que vai ser um sucesso, uma das maiores feiras daqui do nosso município. Para você aí que vai participar, que vai vir, com certeza vai poder acompanhar um pouquinho mais da agricultura, tanto notícias quanto inovações, tecnologias, e obviamente nós vamos estar lá também mostrando um pouquinho para vocês das tecnologias voltadas ao campo. Para você que nos acompanha aqui no canal Paulo Munarete News, nós vamos estar quase todos os dias lá na Expofeme, e aqui no canal do Agronegócio também, no programa do Agronegócio, vamos trazer muitas informações referentes à agricultura. Por isso eu convido vocês a nos acompanhar e principalmente vir visitar a Expofeme 2026, porque vai ser um sucesso e vai ter muita inovação, vai ser muito bacana, muitas pessoas que vêm de fora, empresas que são daqui de Xanxerê também, que vão estar expondo os seus produtos para a gente conhecer um pouquinho mais como funciona. E essa questão do milho também vai estar muito presente, seja na gastronomia, seja na agricultura, ele in natura, ele de várias formas. Então, a exploração do milho na Expofeme, ela acaba sendo muito bacana para a gente aproveitar muitas opções, grandes variedades de como utilizar o milho aqui em Xanxerê e toda a região. Né? Então, convido você a estar presente na Expofeme 2026 e acompanhar um pouquinho mais o programa do Agronegócio, falando mais sobre a Expofeme, tecnologia e inovações referentes ao agronegócio. Falando um pouco sobre festividades agora, a partir desse mês já começa a voltar novamente as festas em comunidades, os bailinhos durante a semana. Então, nós temos os bailinhos na terça-feira à tarde no bairro dos Esportes, na quarta-feira à tarde no bairro Monte Castelo, na quinta-feira à tarde no bairro La Salle e na sexta-feira à tarde nós temos bailinho também no bairro Vista Alegre. Só não tem bailinho na segunda-feira, mas ao decorrer da semana todo dia tem bailinho em alguma localidade e nós transmitimos também aqui no canal Paulo Munarete News para você acompanhar. Depois do agronegócio aqui também tem mais informações para vocês acompanhar no canal Paulo Munarete News. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda bastante. Antes de finalizarmos o nosso programa, vamos ouvir uma palavrinha do nosso apoiador, Cicobi Credimoc. Alô, alô, meu amigo e minha amiga, tudo bem contigo? Estamos na frente do Cicobi Credimoc, a nossa cooperativa. São mais de 20 mil associados. Venha você também ser um associado como eu da Cicobi Credimoc, Avenida Brasil 171, aqui em Xanxerê. Venha trazer também a sua empresa. Crédito, capital de giro, maquininha, cartão empresarial, cobrança bancária, seguro empresarial e consórcio e muito mais. É com o Cicobi Credimoc. Mais de 20 mil pessoas são associadas. Venha você também fazer parte da família Cicobi. Muito obrigado a todos que acompanharam e assistiram a esse programa do Agronegócio de hoje. Voltamos novamente amanhã, terça-feira, com mais um programa atualizado, informações atualizadas para todos vocês que nos acompanham diariamente aqui no canal Paulo Munarete News. Desejo uma ótima segunda-feira, uma boa semana e nos encontramos novamente amanhã. Até lá!